Infelizmente, o que a gente vê da parte da esquerda é uma cegueira total, um ofuscamento total em relação à situação política, sendo que todos esses setores estão aí embalados pela festa eleitoral que eles estão fazendo sozinhos, porque você não vê no meio da população festa nenhuma, né? No meio da população cresce o rancor contra o regime político, enquanto candidatos da esquerda se comportam como se eles estivessem aí, né, no fantástico o show da Globo, né? Como se eles fossem artistas de cinema. Inclusive, a nossa imprensa mostrou aí, não vou me deter nesse assunto, mas mostrou exaustivamente a campanha do Boulos, né? O Boulos tirou o programa de governo dele, que é um programa de governo totalmente fora da realidade, na forma de um livro de receitas de bolo, que se chama 50 receitas de bolos para mudar o país. E aí você abre o livro, está cheio de ilustrações do Boulos, batendo um bolo numa travessa, misturando leite, comendo um pedacinho de bolo, cortando um outro bolo, etc. e tal. É como se a gente estivesse aqui na coisa mais maravilhosa, linda, etc. e tal, né? Tem que lembrar que o Boulos, ele aparece nas pesquisas com 0,5% a 2% de intenção de voto, quer dizer, é o candidato menos viável para governar o país que tem. E toda essa demagogia. Nós devemos condenar esse tipo de política? Devemos condenar absolutamente, porque isso aí é jogar fumaça nos olhos da população. É ocultar da população o que está acontecendo. Não há denúncia do golpe, não há denúncia do avanço dos militares sobre o regime político, não há denúncia da destruição de vários direitos políticos da população, como a gente vê de uma maneira espantosa no caso Lula, não há denúncia de nada, não há chamado à luta, é tudo uma festa, né? Uma festa com bolo, mas é uma festa. E é uma festa, a gente tem que dizer aqui, totalmente idiota. Não tem nada a ver com a realidade nacional. As outras campanhas também da chamada esquerda, né? Fazendo uma concessão aí às pessoas que apoiam o Bolsonaro, né? Que não é um candidato de esquerda, é um candidato de direita. Ele mesmo, é importante assinalar isso aqui, o próprio Bolsonaro falou que ele não é candidato de esquerda, ele é candidato de centro-esquerda. Para os que apoiam o Bolsonaro é importante ver isso daí. O que significa isso no vocabulário peculiar dos políticos profissionais brasileiros? Centro-esquerda é o PSDB. Sempre foi. Na linguagem política brasileira, sempre apresentaram o PSDB, que é um partido de direita, como um partido social-democrata de centro-esquerda. Segundo a imprensa burguesa e tudo mais, o PSDB seria o equivalente brasileiro do Partido Socialista francês, espanhol, português, italiano, alemão, etc. e tal. Isso é falso, né? O PSDB não é um partido de centro-esquerda. O PSDB é um partido de direita que tem aí nos seus quadros pessoas que em tempos imemoriais, antediluvianos, foram da esquerda, né? Mas o esquerdismo deles é um esqueleto de dinossauro, não é real. Agora que queimaram todos os dinossauros no Museu Nacional, então aí é que não tem valor nenhum mais mesmo. Então, quer dizer, ele se revela como um candidato de direita. Ele fala que o Alckmin é de centro e ele é de centro-esquerda. E propõe unificar todos os setores de centro-esquerda. Centro-esquerda no Brasil é a direita. Direita tradicional. É uma ala da direita tradicional. E esse negócio de centro-esquerda é uma balela também. Centro-esquerda, centro-direita, é uma classificação que serve simplesmente para
procurar confundir a cabeça das pessoas. Porque se você fala esquerda e direita, você cria dois grandes blocos divididos no meio. Agora, se é centro-direita, centro-esquerda, centro, centro do centro, centro do centro do centro, esquerda, direita, extrema-direita, 17 classificações, isso daí, qual é a função dessa classificação absurda? Impedir a polarização política no país. É ou não é? Quanto mais centro daquele outro, extrema daquilo e tudo mais tiver, menor a possibilidade de que você faça o que está acontecendo hoje no Brasil, uma polarização entre esquerda e direita. Hoje no Brasil você olha e fala assim, há uma polarização entre esquerda e direita. Do lado da esquerda estão todos os movimentos populares e vários partidos, do lado da direita idem. Então, isso serve para esclarecer o panorama político, não para confundir. Agora, se você falar, não, tem a extrema-direita, a direita, a centro-direita, o centro-centro, centro-esquerda, a esquerda, a extrema-esquerda, quer dizer, já é uma confusão danada, ninguém consegue se localizar. É para confundir as pessoas. Nós temos que entender que o processo de desenvolvimento da luta das massas, o processo revolucionário, ele só pode desenvolver à medida que os campos políticos se simplifiquem e comecem a corresponder de maneira mais ou menos realista à realidade econômica. Ou seja, a luta entre a classe operária de um lado e a burguesia do outro. Se a luta entre a classe operária e a burguesia fica obscurecida por 450 divisões políticas, você não consegue, né, materializar a consciência do que realmente está ocorrendo, que é a luta entre as classes sociais. Então, muita gente já falou que essa divisão entre esquerda e direita não é funcional. Na verdade, eles quiseram abolir essa distinção para facilitar a confusão política. À medida em que você fala é esquerda contra a direita, as coisas se aproximam das posições da classe operária de um lado e das posições da grande burguesia de outro. E o panorama se simplifica, né? Então, os candidatos, eu estava justamente falando dos candidatos da dita esquerda, na qual nós não devemos colocar o Ciro Gomes, né? Mas podemos colocar o Haddad, o Boulos e a Manuela Dávila com certeza, que são candidatos que mais ajudam a confundir a cabeça do pessoal do que esclarecer o que está acontecendo no Brasil. E nós só podemos avançar se o que está acontecendo no Brasil se esclareça. Com a luta pela liberdade do Lula, a denúncia das posições totalmente arbitrárias do judiciário, das posições arbitrárias de todos os setores, isso foi um elemento de diferenciação que foi permitindo estabelecer os campos em luta com maior clareza. Agora, com a campanha eleitoral, né, a própria campanha eleitoral da esquerda tende a desfazer, a diluir essa polarização, confundir as pessoas, né, e meio que mostrar que, na verdade, isso precisa de uma unidade entre todos, ou entre uma boa parte, etc. e tal, o que é visivelmente um grande retrocesso político, não há dúvida nenhuma. Lógico que a eleição é uma coisa passageira, né? De trás de toda essa campanha eleitoral confusionista que nós estamos vendo, continua a se desenvolver o antagonismo político fundamental no país, né? Que é o antagonismo entre os trabalhadores e a burguesia, que se traduziu numa luta entre os setores antigolpistas e os setores golpistas. E nós temos que impulsionar esse desenvolvimento, né? A questão dos militares mostra muito claramente que nós não estamos caminhando para nenhuma unidade nacional, nós não estamos caminhando para a paz universal, mas que nós estamos caminhando para um ataque cada vez mais intenso da burguesia contra a maior parte da população. É um grande perigo essa questão dos militares,
É um enorme perigo e nós temos que chamar a atenção para esse fato, enquanto que vai aí se desenvolvendo a festança eleitoral, que em grande medida é pura baboseira. Não tem sentido nenhum, a não ser conseguir para alguns setores de esquerda e alguns cargos públicos, né? É uma espécie de concurso público com participação popular.